Eu sou Conselho de São Pacheco, nasci na freguesia de Santo António, concelho de Odmira, distrito de Beja. Chamo-me Hermínio Pacheco, nasci em 1946, numa pequena aldeia do concelho da Vila do Bispo, Barão de São Miguel. Fui estrear uma escola que já tinha começado no ano anterior, alguns as tais escolas do Plano de Centenários primeiro, e fui estudar simultaneamente com o meu pai. O meu pai foi para uma escola noturna para fazer a terceira classe e eu fui para a primeira classe. Portanto, fomos estudantes contemporâneos nesse período. Que na altura foi criada uma escola pelo Pedro Padre, o Padre Augusto da Silva Dourado, que formou uma escola, e nós fomos fomos 5 raparigas a iniciar os nossos estudos de primeiro e segundo ano, ou seja, o 5º e o 6º, equivale agora o 5º e o 6º. Quais eram as perspectivas e as possibilidades que havia para uma mulher nessa altura para começar a trabalhar? Pois eram muito poucas. A maior parte das pessoas, grande parte, era empregada dos Correios, as senhoras, eram professoras e enfermeiras. De resto, as senhoras tinham poucas oportunidades. O meu primeiro lugar onde lecionei foi em Angola. Foi para Angola? Fui para Angola lecionar, porque o meu marido estava na tropa, na guerra, em plena guerra, e eu fui para lá trabalhar. A tropa, Tavira, atirador foi o curso que me atribuíram, que nós chamávamos amanuense de gatilho. Amanuense é a pessoa que trabalha com os papéis, mas de gatilho para atirar. Levei para lá a minha mulher, a Conceição. Como professora, fui propor arranjar um lugar lá nos serviços da escola. Disseram-me logo: o quê? Uma professora oficial vir para aquele sítio do Dimuca, com 15 casas comerciais no meio de uma picada? Sim, senhor, como quiser. Quando ela puder vir, que venha. E assim, lá foi ela dar escola com 28 alunos autóctonos, acho que todos nascidos em Angola, mas 28 negros, um rapazito mulato e uma branca. Trabalhei muito porque tinha crianças que não sabiam falar português, só sabiam o que um bundo e um bundo, e isso era muito difícil, eu comunicar com elas e elas comigo. Entretanto, o meu marido acabou a comissão da tropa, ele veio para Portugal e eu fiquei em Angola. E porquê? Porque tinha trabalhado um ano todo, o meu marido veio em maio e era perder um ano todo para aquelas crianças ficavam ao abandono, não havia professores, havia muita falta de professores. As mulheres não podiam trabalhar diretamente, não faziam parte do quadro dos serviços de finanças. Nem em Mértola, nem em Lagos já faziam, já era. Mas em parte nenhuma dos serviços concelhios só havia homens. Era só homens. Hoje vai aí a qualquer serviço de finanças e mais de metade são mulheres. As mulheres eram as donas de casa, eram as criadoras dos filhos e ficavam em casa. Os homens iam para a taberna, as senhoras não podiam ir ao café. Não, na altura ninguém ia ao café, mesmo já depois de eu estar casada, e muitas senhoras, minhas amigas e colegas, não íamos ao café. Não ficava bem, não fazia parte. E quais eram as formas das mulheres socializarem? Ou estavam mais... Pronto, tinham liberdade de socializar? Quando as que viviam em povoações, quando iam lavar na ribeira ou quando iam buscar água à fonte. De resto... E quando iam à missa, naturalmente, ao sair da igreja, havia uma maneira de falar uns com os outros. De resto, não havia. Como é que reconhece essas mudanças em relação à igualdade de géneros? Bom, igualdade de géneros não existe. Pronto, para mim, não existe. Embora haja uma grande evolução, que primeiro um homem estender roupa
Não, alguma vez, nem pensar. Agora já se vê muitos rapazes novos a estender roupa nos terraços. Demorou 50 anos. Demorou 50 anos. Eu gostava de saber, assim, tipo, quais foram as maiores mudanças do 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril, ou agora na democracia? A liberdade e a esperança de grande melhoria de vida. A liberdade, em qualquer grande mudança, a liberdade excede-se um bocadinho, inclusive por quem dá ordens. O que é um cidadão, um perfil de um cidadão para poder manter a democracia melhor? Pois temos muitos... O cidadão tem que estar informado, acima de tudo. Nós estarmos informados, para mim, é o principal. E o cidadão ser respeitado. O respeito vale muito.